Se todos já estiverem ok, pode sim, sem problema. Vão chegando outras autoridades, você vai, por gentileza. Ó, Marcelo Firmino. Um minuto e nós começamos, ok? Doutora, a senhora só me avisa para eu liberar a sala, por favor. Ó, Rosa já voltou, já conseguiu regularizar, doutor Caio já retornou também? Já estou aqui, presidente. Ah, então perfeito. Então, acho que podemos começar, então. Thaís, ok. Só um minuto. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, e a sua Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade têm a honra de recebê-los para mais uma webinar da Semana Jurídica sobre os desafios da implementação das políticas de resíduos sólidos, saneamento básico e educação ambiental. Agradecemos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CAASP. Doutora Andréa Tartucci, presidente da OAB Subseção de Santo André. Doutora Rosana Dias Figueiredo Lino, secretária-geral da OAB Subseção de Santo André. Doutor Rodrigo Augusto Amaral, secretário adjunto da OAB Subseção de Santo André. Doutora Rosa Ramos, presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Subseção de Santo André. Neste momento, convidamos o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, para conduzir a abertura de nosso webinar. Bom dia a todas as advogadas e advogados, às autoridades e aos convidados presentes, pela deferência que me é concedida pela querida presidente Andréa Tartucci, nossa presidente da subseção de Santo André, em nome do sistema OAB-CAASP, declaro aberto os trabalhos desta manhã. Chamamos agora o doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CAASP. Desafios da implantação de políticas públicas de resíduos sólidos, saneamento básico e educação ambiental. Semana Jurídica da OAB de Santo André. Gostaria de saudar e cumprimentar a minha amiga, a nossa representante feminina, destaque entre todas as advogadas, como gestoras da OAB de São Paulo, ela que, com sabedoria, tem conduzido, juntamente com toda a diretoria, os destinos da OAB de Santo André. Inclusive, fiquei muito feliz que, há uns dias atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de nome de presidente de uma subseção de outro estado, e quando eu coloquei presidente OAB, o primeiro nome que apareceu, Andréa Tartucci. Ainda que por um fato aparentemente negativo, mas ela soube, com brilhantismo, sair de uma situação adversa e tem conduzido realmente os destinos da OAB de Santo André de forma muito brilhante, muito exitosa. Gostaria, inclusive, de parabenizar a presidente Andréa pela materialização do nosso colégio de presidentes da OAB regional, do ABCD-MRR. Então, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvido, e nós sabemos que tudo isso se deve também à habilidade de toda a diretoria da OAB de Santo André, a quem eu saúdo, o nosso amigo Leonardo Dominichelli Pereira,
a doutora Rosana Dias Figueiredo Lino, nossa secretária-geral, o Marcelo Firmino, nosso tesoureiro interino, o Rodrigo Amaral, nosso secretário adjunto. Gostaria de saudar também os nossos presidentes de comissões, né? A Aline Romagnoli, diretora de eventos, a Priscila Kogan, diretora das comissões, o Elton Fezan, conselheiro executivo. E gostaria de saudar todo esse painel, aliás, a qualidade dos painelistas aqui, das pessoas presentes nesse painel virtual de honra, né? Mostra o brilhantismo dessa semana jurídica e a importância deste tema. Gostaria de saudar e cumprimentar o nosso querido Antônio Carlos Cristiano, o nosso homem forte das prerrogativas, ele que é o presidente da 13ª Turma Regional de Prerrogativas do ABCD-MRR, cumprimentar nossos conselheiros aqui de Santo André, a Marie Claire, Marcos Cabelo, mas cumprimentar em especial essa grande liderança do ABCD-MRR, que é o Rubens Rocha Pires, nosso conselheiro seccional, e cumprimentar ele foi nosso presidente da OAB de Santo André, hoje é o nosso conselheiro seccional Roberto Gonçalves, parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo, representando também toda a região lá junto ao nosso seccional paulista, e saudar, eu não sei se ele é, afinal de contas, é o nosso secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Santo André. Se ele não estiver ao vivo é porque está em alguma missão, eu tenho certeza que ele vai assistir posteriormente. Gostaria de cumprimentar esse grande amigo, essa grande liderança que nós tivemos o privilégio, enquanto eu presidente na primeira gestão da OAB de São Bernardo, tê-lo como presidente na OAB de Santo André, o nosso querido presidente Fábio Picarelli. Gostaria de cumprimentar e agradecer aí a doutora Rosa Ramos, que vai ser a nossa mediadora e palestrante desta manhã, né? Que hoje preside a Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, mas que é conhecida advogada dedicada, nossa sempre conselheira seccional, foi conselheira nossa da OAB de São Paulo na última gestão, e é especialista na matéria, estudiosa no assunto. Ela sempre presidiu aí a Comissão do Meio Ambiente da OAB de Santo André, perdão, já faz algum tempo. E eu lembro que em São Paulo também ela foi nossa vice-presidente da comissão por 2 gestões, foi vice-presidente também da Comissão Especial de Estudos da Legislação aos Resíduos Sólidos. Portanto, receba aí os meus cumprimentos, nosso abraço, nosso carinho, nosso reconhecimento pelo seu trabalho, nossa querida sempre conselheira Rosa Ramos. Gostaria de saudar também o outro palestrante, Dr. Sidney Munerati, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, ele também que é conselheiro da nossa CIS, Associação Comercial de Santo André, empresário nesse ramo de reflorestamento. Eu gostaria, por fim, de saudar e cumprimentar o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Se ele já era atuante, e com certeza o presidente que talvez uma das poucas pessoas que conhece as 243 subseções do Estado de São Paulo, ele que está sempre presente de forma física, agora de forma virtual, com maior razão, e tem feito um trabalho muito exitoso. Em tempos de pandemia, está constantemente na OAB, é o primeiro a chegar, o último a sair, participando de reuniões com comissões, reuniões de diretoria da OAB, com a diretoria da CASP, com o comitê de crise, com o conselho seccional, com os presidentes de comissões e com os presidentes de subseções, como realizamos ontem, ou seja, tem trabalhado muito em prol da advocacia. Gostaria de saudar e agradecer, presidente Caio, por tudo que tem feito, faz, e eu tenho certeza que ainda fará em prol da advocacia, não só estadual de São Paulo, mas de todo o Brasil, e colocar todos os nossos serviços da CASP à disposição da advocacia de Santo André, do ABCDMR região. Consulte o nosso site casp.org.br. Devolvo a palavra à nossa cerimonialista, Thaisa. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, presidente André Tartucci, toda a diretoria e toda a advocacia de Santo André, por esta semana jurídica e por este evento desta manhã. Agradecemos ao Dr. Davanzo, registramos e agradecemos as presenças. Dr. Antônio Carlos Cristiano, presidente do Conselho de Prerrogativas da 13ª Região. Dr. Rubens Rocha Pires, conselheiro estadual da Seccional São Paulo. Dr. Marcelo Firmino Silva, tesoureiro interino da OAB Subseção de Santo André. Dr. João Paulo Borges Chagas, presidente da OAB Subseção de São Caetano do Sul.
anunciamos a palavra da doutora Andréa Tartuso. André. Obrigada, Thaisa. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, advogados e advogadas que estão aqui hoje nos prestigiando. Sejam todos muito e inicia hoje o 5º e último dia da Semana Jurídica da OAB de Santo André 2020. E com as presenças ilustres dos nossos dirigentes maiores, nossos líderes da advocacia bandeirante, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB de São Paulo, e o Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa dos Advogados, de Assistência dos Advogados de São Paulo. Aproveito o ensejo para externar a minha alegria em recebê-los na nossa segunda casa, como eu costumo dizer, a Casa da Advocacia e Cidadania Andreense. Agradeço o Dr. Caio, Dr. Davanzo, e em nome de toda a diretoria, por fazerem parte dessa semana jurídica, que foi pensada com muito zelo e atenção, colocando como prioridade assuntos atuais e de relevância para a advocacia. Agradeço também toda a minha diretoria, Dr. Leonardo Menichelli, nosso vice-presidente, Rosana Lino, secretária-geral, Rodrigo Amoral, secretário adjunto, Marcelo Firmino, que está o nosso tesoureiro interino, no lugar do licenciado Dr. Ribas, nosso conselheiro executivo Elton Fezan. Muitíssimo obrigado, não só pela presença, de sempre, constante apoio, estarmos aqui hoje nesse quase encerramento da nossa Semana Jurídica. Vocês que têm trabalhado diuturnamente, ainda que em épocas difíceis como estamos vivendo, ainda em épocas de pandemia, não deixando de se dedicar às causas da advocacia. Às vezes nós parecemos muito repetitivos, em que pese a nossa cerimonialista, Thaisa também citar os nomes, mas é uma forma de carinho e reconhecimento. Então não posso deixar de citar aqui a presença dos nossos conselheiros, Dr. Roberto Gonçalves, Dr. Rubens Rocha Pires, e se tivermos algum outro, peço que me indiquem. Como eu disse, estou no celular, não consigo ter a visão geral. Agradecer e registrar também a presença do Dr. Antônio Carlos Cristiano. Fico muito feliz de estar hoje aqui conosco nesse evento. Realmente é de grande felicidade a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Então, agradeço os meus amigos, os meus irmãos que estão aqui, co-irmãos, né? Que nem o doutor Davanzo falou, do nosso colégio de presidentes. Estamos aqui com João Carlos Borges Chagas, doutor Fernando Duque Rosa, respectivamente presidentes de São Caetano e Diadema. Então, nós sempre procuramos estar o maior número de tempo possível nos eventos para mostrar essa força, essa união que a ABCDMR tem e que se sente muitíssimo prestigiado pela presença do Dr. Caio e do Dr. Davanzo. Não posso deixar de falar, se me permitem, que nós tivemos, mais do que auxílio, o apoio, a parceria constante das nossas diretoras, seja a diretora de eventos, que é a doutora Aline Romagnoli, a diretora de comissões, que é a Priscila Kogan, e também a de Cultura e Cursos Jurídicos, que é a Viviane Rocha Machado. São 3 amigas, 3 parceiras que prepararam, junto com as comissões, esses momentos que tivemos durante toda a semana. Então, muito obrigada pelo empenho, pela dedicação que vocês mostraram durante essa semana. E também motivando e incentivando as comissões a estarem participando. Então, meus cumprimentos às comissões que prontamente se disponibilizaram a se movimentar para que essa semana ela pudesse ocorrer. Em especial, a presidente que vai abrir o evento de hoje, para dialogar sobre os desafios da implementação das políticas de resíduos sólidos, saneamento básico e educação ambiental.
doutora Rosa Ramos, presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, é motivo de muito orgulho para a nossa casa. Além da capacidade, da inteligência, do apoio, do parceirismo, é uma das presidentes mais ativas que a subseção tem. Então, Rosa Ramos, muito obrigada por você estar conosco, por esse evento maravilhoso que também está a organizar hoje e por todos os eventos que semanalmente a comissão não deixa de oferecer à advocacia. Hoje dos nossos debates. Pois bem, sem mais delongas, eu desejo a todos e a todas um excelente evento, aproveitem bastante essa oportunidade de aprendizado e troca de experiências. Meu muito obrigado, mais uma vez, presidente Caio, para nós foi de extrema importância a sua presença nesta manhã. Muito obrigada. Gratos à doutora Andréa. Registramos e agradecemos também as presenças. Dr. Fernando Duque Rosa, presidente da OAB Subseção Diadema, doutora Marie-Claire Libron Fidomanzo, conselheira seccional da OAB São Paulo. Anunciamos a palavra da doutora Priscila Kogan, diretora de comissões da OAB Subseção de Santo André. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, é um prazer, doutor Caio, doutora Davanzo, aos demais integrantes da mesa, a minha presidente, doutora Andréa Tartucci, a quem eu gostaria de agradecer a oportunidade e a confiança em mim depositada. Muito obrigada. A toda a diretoria andreense. Fizemos uma semana jurídica com várias palestras, bastante público, e eu gostaria só de agradecer a todas as comissões, ao empenho de todos os colegas. Muito, muito, muito obrigada. Agradecemos a doutora Priscila. Convidamos para dar a sua contribuição sobre o tema de hoje a doutora Rosa Ramos, presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Subseção de Santo André. Muito bom dia. Uma satisfação enorme estar aqui hoje, participando da Semana Jurídica da nossa subseção, OAB de Santo André. Eu queria economizar um pouco aqui no trabalho protocolar, mas isso se torna possível na medida do destaque das pessoas que me cumprimentaram. Então, quero iniciar aqui tomando um pouco do tempo, mas se faz necessário. Então, quero cumprimentar o querido presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos dá a honra da presença aqui hoje neste evento, o presidente da CAASP, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, muito obrigada pelas gentis palavras de reconhecimento pelo meu trabalho. Na verdade, isso é recíproco, doutor Davanzo. O senhor também tem todo o meu reconhecimento, minha admiração, pelo prestígio, pela competência, profissionalismo e, sobretudo, por tudo que fez pela nossa OAB aqui em São Bernardo do Campo e também faz agora pela CAASP. Quero cumprimentar os conselheiros presentes, quero fazer isso na pessoa da doutora Marie-Claire Fidomanzo, querida conselheira, querida mulher conselheira da nossa região, por isso esse destaque importante. E cumprimentar os demais conselheiros também, meu presidente, doutor Roberto Gonçalves, o doutor Rubens Rocha Pires, dizer que a minha admiração por vocês, pelo trabalho que vem realizando, também tem muito destaque, muita lembrança. Tenho certeza que esse trabalho vai ser por várias gestões. A minha presidente, Andréa Tartucci, querida presidente, eu, como rotariana, quero aqui
plagiar o que a gente faz lá no Rotary, né? A gente denomina algumas pessoas e com isso quero te homenagear, chamá-la de presidente brilhante, realizadora, motivadora, né? Nossa presidente que é um destaque na região, a única mulher, né, presidente de subseção, motivo de muito orgulho para nós. Se destaca pela habilidade de tratar com as pessoas, habilidade na gestão da ordem, não só agora como presidente, mas já fazia isso, portanto, é uma qualidade que deve estar implícita na sua pessoa e tenho certeza que ainda fará muito por nós, né, para nós advogados, como representante da nossa entidade de classe. Cumprimentar também o doutor Antônio Carlos Cristiano, né, que preside o nosso 13º Conselho de Prerrogativas aqui da região, os presidentes aqui nos prestigiando também, o doutor João Paulo Borges de Chagas, de São Caetano do Sul, querido presidente, o doutor Fernando Duque, de Diadema, e ressaltar, não posso deixar de ressaltar também para a realização desta semana jurídica, da doutora Priscila Kogan, né, que se esforçou, se empenhou para a realização desta importante semana jurídica, em comemoração ao mês da advocacia dos advogados. Bem, o tema proposto é um tema que tem sido matéria, né, uma divulgação muito constante nos últimos dias. As matérias ambientais, todos vocês têm acompanhado aí pela mídia, coincidência ou não, mas nessa gestão, né, deste governo, a matéria ambiental teve grande destaque. Tomaram um vulto na mídia, né, quase que pareada à Covid-19. Mas isso já tinha iniciado algum tempo atrás, né? Vocês se recordam dos 2 grandes acidentes com barragens que nós tivemos não faz muito tempo. Depois, o navio que despejou aqueles milhões de óleos nas praias do Nordeste. Depois iniciou fortemente também as matérias de desmatamento na Amazônia, né? Tanto é que foi criado um conselho específico para esse tema e presidido pelo vice-presidente da República, o doutor Hamilton Mourão, né? Agora, recentemente, nós temos na mídia também matérias importantíssimas acerca dos incêndios e dentre esses temas todos importantes na área ambiental, nós tivemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completou 10 anos no último mês de julho. E a de saneamento básico, através do Marco Legal do Saneamento, que teve uma nova lei que reformou a lei de 2007. Dentre essas 2 importantes matérias, essas 2 tratam de educação ambiental, nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, que é vigente, aliás, existente e não vigente desde 1999. Na saneamento básico, na Política Nacional de Saneamento Básico, está em discussão, e é muito importante, nós vamos falar disso um pouco mais adiante, a questão dos vetos do presidente da República. Como vem, então, a proposta do tema, né, desafios da implementação das políticas de resíduos sólidos, saneamento básico e educação ambiental, ela tem uma grande razão de ser, né? Afinal, estamos falando dos nossos resíduos e rejeitos que diariamente saem das nossas casas, resíduos industriais, contaminação de solo, enfim, daquilo que em muitos países não é lixo, aqui no Brasil, infelizmente, são tratados como lixo, não há uma mensuração econômica, portanto, é desprezado e não é aproveitado. No caso do saneamento, acho que é desnecessário explicar, né, do que a gente está falando, que norma é essa, né? Afinal de contas, diariamente, a gente não precisa explicar do quanto é importante o saneamento, a gente está falando de água e esgoto, né? Muitos de nós dirão que não precisam de educação ambiental, no entanto, em suas casas, né, não separam os resíduos, dando as mais estapafúrdias desculpas, você ouve de tudo, né?
Então, é disso que nós vamos tratar aqui, é disso que eu entendi importante trazer para a Semana Jurídica, um tema que não só é atual, mas que também tem grande importância na vida de todos nós, de toda a sociedade, e uma grande responsabilidade dos poderes públicos. Normas ambientais, na verdade, já existem há décadas, desde a década de 30, né, com o Código de Águas, e depois o Código Florestal de 65. Então, o restabelecimento de política nacional na área ambiental, ela acabou só decorrendo em 1981, apesar do Código Florestal de 65 e do Código de Águas de 1935, somente em 1981, impulsionado, né, pela Carta de Estocolmo, em 1972, é que nós fomos ter promulgada uma política nacional de meio ambiente. E essa lei, a Lei 6938 de 1981, né, portanto a gente está falando de muito tempo atrás, há 39 anos, e que será completada, inclusive, na semana que vem, no dia 31 de agosto, a lei completa 39 anos. Ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Ela visa assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Tudo isso atrelado a vários princípios. E eu vou destacar aqui só que é um princípio que eu atrelei ao tema de hoje, que é a educação ambiental. Um dos princípios desta lei de 1981, e destacando mais uma vez de 39 anos atrás, já dizia que deveríamos ter educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Pois bem, promulgada esta importante lei de defesa do meio ambiente, a Constituição de 88, né, os nossos legisladores asseguraram que todos esses princípios desta lei lá de 1981 fossem recepcionados pela Carta Magna. E aí reservam um capítulo inteiro para o meio ambiente. Este capítulo inteiro para o meio ambiente, lá no seu capítulo 6º, reservou também formas claras e princípios muito claros para preservar os bens ambientais, delegando a todos nós direitos a estes bens ambientais. E, mais uma vez, lá no artigo 225 da nossa Constituição, foi determinado que o governo deveria promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. De lá para cá, muitos outros ordenamentos surgiram, normas estaduais importantes, inclusive. São Paulo tem um destaque importante nesse sentido, que saiu à frente, por exemplo, na questão de resíduos sólidos. E, em especial, podemos citar também que de lá para cá nós tivemos a importante Lei de Crimes Ambientais, né, que foi promulgada em 1998, a Lei 9.605. Embora, né, a gente tenha que destacar também, como é muito comum aqui no nosso país, termos leis fantásticas, no entanto, elas não são exequíveis imediatamente. De crimes ambientais, por exemplo, que foi promulgada em 98, só foi regulamentada em 2008, 10 anos depois. E destacando também que com todos esses princípios na Constituição Federal de 88, essa importante lei de crimes ambientais só foi promulgada também 10 anos depois, e depois, só 10 anos depois, ela foi regulamentada. Bem, em 2020, promulga-se, então, a
Política 10 promulga Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, chamada PNRS. E como eu disse, acabou de completar 2 anos e tem muita coisa ainda a ser feita, a ser regulamentada. Falta planejamento, dados estatísticos, muitos dos atualmente são elaborados por entidades privadas. Para vocês terem ideia, a ferramenta que dispõe de dados de resíduos do governo, o SINIR, que é uma importante ferramenta, né? O SINIR é a sigla de Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. 8 anos não tinha nada ainda disponibilizado. Somente nos últimos 4 meses, né, deste governo, foi disponibilizado alguns dados, entrar em funcionamento em 2021. Mas a gente não tem, por exemplo, em relação aos resíduos sólidos, a rastreabilidade, que é uma importante ferramenta que seria extremamente essencial para dar credibilidade aos dados que nós temos. De acordo com os dados destas empresas privadas, quando a norma foi criada em 2010, nós tínhamos 71 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E em 2019, 79 milhões de resíduos. Ou seja, um crescimento de 11% na sua geração. Em 2010, cada brasileiro gerava 373 quilos por ano. E atualmente, por volta de 380 quilos, o que implica, né, um aumento per capita de 2% de geração de resíduos de lá para cá. Em termos de destino adequado, uma das maiores chagas, né, quando se fala em resíduos, é os resíduos coletados em 2010, 42,4% eram encaminhados para locais inadequados. E em 2019, 40,4%. Tivemos uma redução proporcional de 5% na quantidade de resíduos encaminhados para locais inadequados. Porém, diante do aumento da geração desses resíduos em 2010, 27 milhões de toneladas encaminhadas para locais inadequados em 2019. É muita coisa sendo encaminhado para os chamados lixões e não para os aterros sanitários. Os recursos dos municípios aplicados para esse serviço em 2010, segundo ainda os dados destas empresas privadas, custava R$ 9,95 por habitante por mês. E em 2019, esse número foi para R$ 10,15, também um aumento significativo. Os números demonstram que nós temos uma geração de resíduos crescente, né? Ou seja, na hierarquia de ações, na gestão de gerenciamento de resíduos pela Política Nacional de Resíduos, que deveria ser a primeira ação a ser desenvolvida, vemos que não ocorreu e ainda a gente está longe de ter uma expectativa de alcançá-lo. Os estudos internacionais demonstram que a geração de sólidos ela está diretamente em relação ao poder aquisitivo da população, né? Ou seja, quanto mais poder aquisitivo, maior capacidade de consumo. A gente tem um exemplo, né, na pandemia, isso acabou sendo divulgado em várias mídias também, acerca do aumento dos resíduos sólidos em razão do isolamento. As pessoas acabaram, obviamente, consumindo mais produtos com embalagens, o que aumentou, né, a produção de resíduos. E sem infraestrutura adequada para lidar, né, com este aumento constante de volume, sem a devida implantação, certamente nós teremos aí falência de muitos órgãos nesta área, né? Em termos de valorização e recuperação dos resíduos sólidos, com reciclagem, aproveitamento energético, compostagem,
A média global de países com faixa de renda igual à nossa é de 16%. E, para vocês terem uma ideia, no Brasil é de 4%, demonstrando o quanto estamos para trás. Quando a gente dá esses números, na verdade, a gente fala de Brasil, né? Fala, mas o Brasil, mas e aqui, né? Na nossa cidade, se você for verificar no seu município, o que significam esses números, né? Qual será a nossa curiosidade para ir verificar como é que isso está dentro lá do município do Dr. João Paulo, em São Caetano do Sul, lá em Diadema, né? Que números vão para o aterro sanitário, quanto é reciclado, né? Se passa o caminhão recolhendo, se você separa na sua casa e depois isso vai devidamente descartado, né? Outro dia, numa live nossa, o Dr. Elton, inclusive, destacou isso. Falou, poxa, mas muita gente reclama que acaba separando o seu lixo e aí não passa o caminhão da reciclagem, passa aquele que retira, né, o lixo comum e leva tudo isso para o aterro, misturando tudo e não servindo para nada. É uma realidade. Então, toda essa questão apontada demonstra o quanto há por fazer, quanto estamos atrasados. Não só nos últimos 10 anos, né, pois afinal esses indicadores não se acumularam só neste período, mas esses números apontados por si só são alarmantes. E nós temos 3.000 lixões ainda no Brasil a céu aberto, né? Afetando 77 milhões de pessoas na sua saúde, com um custo de $1 bilhão por ano, né, por todos esses problemas ambientais e de saúde de toda a sociedade, né? Onde há lixão, há mais pessoas precisando se socorrer da sua saúde. Em relação aos recicláveis, né, ao não aproveitamento dos resíduos, os números apontam que há uma perda de 14 bilhões de reais por ano, porque não são aproveitados e descartados sem nenhum valor. O objetivo deste tema, né, nessa importante semana jurídica, é chamar a atenção para esta lei ambiental e a do saneamento e da educação ambiental e que afeta a todos nós. Este é o nosso objetivo. O entendimento da norma, ela pode auxiliar neste desafio, né, apontado, na medida em que todos nós nos conscientizarmos, né, do quanto os resíduos sólidos impactam negativamente nossas vidas se não são adequadamente tratados. O primeiro ponto é entendermos o que é resíduo e o que é rejeito, né? Isso eu acho que é o primeiro ponto, né? O resíduo é aquilo que pode ser aproveitado. E mesmo o rejeito atualmente tem grande aproveitamento para adubos, para compostagem, né? O resíduo ele tem um valor econômico maior, portanto é um recurso, né? E o rejeito, apesar de não servir para nada, imediatamente pode virar muita coisa. Tem municípios já no Brasil utilizando para a adubagem de praças, jardins, e não descartando, portanto, não só o rejeito. É importante que todos tenham em mente essa definição, né, porque a destinação ambientalmente adequada e disposição ambientalmente adequada. Essa diferença é primordial para a gente começar a dar valor aos resíduos. Outro ponto a ser destacado, e em especial neste importante momento, né, democrático que estaremos em breve, que são as eleições, se os planos, né, de resíduos estão sendo cumpridos pelos municípios, porque se você não tem um planejamento, né, e os planos estão determinados na norma, todo município é obrigado a fazer o seu plano de resíduos sólidos, é uma obrigação de cada município, a gente tem que pensar se o futuro gestor, se é matéria de interesse dos futuros gestores. O planejamento de cada gestor em cada município faz a enorme diferença no cumprimento da lei. Outro ponto importante da norma é a responsabilidade compartilhada. Essa é uma estratégica novidade muito interessante
né, uma inovação na norma, e que tem objetivamente enorme efeito no produtor, ou seja, aquele que produz resíduos tem a obrigação de retirá-lo do consumidor e de dar a destinação adequada. Esta ferramenta, ela também seguramente gerará melhores índices no futuro, mas ainda em curtos passos, muito curtos passos. Houve uma prorrogação da data do cumprimento, né, da logística reversa, poucas indústrias estão fazendo isso, né? E se todos fizerem, certamente nós vamos melhorar a situação dos resíduos sólidos no país. E aqui, caminhando para o final deste tema da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem que ressaltar que o excesso de geração, né, o descontrole do consumismo também é um dos maiores fatores, né? E isso só conseguiremos com esforço comum da sociedade, do governo, do produtor e dos consumidores, né? Esta lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, né, ela deixou claro também quando foi promulgada a questão da educação ambiental. Ela deixou lá no seu artigo 5º, no seu artigo 19 e no seu artigo 8º, todos ressaltando fortemente esta questão. E não é sem razão que nós, então, através do apoio incondicional da nossa presidente Andrea Tartucci, resolvemos estabelecer na nossa comissão o que denominamos de jornada semanal de educação ambiental, todas as sextas-feiras, às 16 horas, trazendo os mais diversos representantes de várias instituições profissionais, não só da área jurídica, para conversarmos sobre este tema. Nós acreditamos que somente o debate, né, levantando as questões, levantando os problemas, nós vamos ter, se assim forem permitidas pelas instituições e houver um esforço comum, uma educação ambiental de qualidade, como está determinado na norma. O artigo 19 da norma, e voltando lá à responsabilidade dos municípios, diz o seguinte, que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. Portanto, eu acho que estamos no caminho certo para o desenvolvimento, né, e o levantamento do debate para que seja de fato implementada a educação ambiental. Já passando para o segundo ponto da nossa exposição, em relação à Política Nacional de Saneamento Básico, como eu disse inicialmente, esta normatização é de 2007 e foi estabelecida através da Lei 11.445, que estabeleceu diretrizes e a definição do que era saneamento básico. Até esta data, o saneamento ele era normatizado por diversas normas esparsas, como, por exemplo, a Lei 6.528 de 78, né, que dispunha sobre as tarifas de saneamento, a Lei 6766 de 79, para quem conhece a famosa LUOPS, né, a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, a Lei 8.036 de 1990, né, para quem milita na área previdenciária especificamente, que é do Fundo de Garantia, que destinava os recursos do fundo para esses serviços, e a Lei 8.987 de 95, que teve agora importante alteração no novo marco legal, acerca do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Enfim, a Política Nacional de Saneamento Básico de 2007, ela já havia resumido num só instrumento essas diversas normas esparsas, né, reunindo numa só ferramenta o regramento para esta política pública do novo marco legal. Ainda com inúmeros
gargalos de implementação da norma singular, né? Esse novo marco legal, que foi sancionado dia 15 de julho, né, pelo presidente da República, e ele traz, além daquilo que temos em mente como água e esgoto, este novo marco legal do saneamento, ele traz também a questão da limpeza urbana, o próprio manejo de resíduos sólidos e drenagens de águas pluviais. E ele, quando determina a prestação de execução de saneamento básico, ele também está falando de manejo de resíduos sólidos. Ou seja, são vários serviços abarcados pela norma, quase que a totalidade de serviços, né? E quais são os principais fundamentos, né, desse novo marco legal? Ele despertou inúmeras discussões, porque é uma norma de magnitude, né, e que em plena pandemia acabou levantando questões pela fala de saneamento em relação à contaminação, né, que também foi levantada. Essa questão não está ainda devidamente comprovada cientificamente, mas o saneamento é um dos pontos aí de estudos para saber se a contaminação do Covid-19 também é através do saneamento. E entre seus princípios mais importantes, o que a gente destaca, né? A universalização do serviço, acesso à efetiva prestação dos serviços de saneamento, de água e esgoto. Aqui fazemos um apontamento também à nossa temática colocada, no sentido de chamar a atenção para a implementação, né? No Brasil, ainda temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso, né, ao saneamento básico. Então, fica aqui a primeira interrogação de quando nós atingiremos, né, o que seria ideal para toda a sociedade. O que é essa universalização dos serviços? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo, né, dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, ou seja, a eliminação desses 3.000 lixões que nós destacamos, a conservação dos recursos naturais. Então, na medida que você tem um saneamento básico adequado, você está protegendo e conservando os recursos naturais. E, por fim, obviamente, você teria a proteção integral do meio ambiente. Então, toda essa prestação concomitante dos serviços de abastecimento e de esgotamento sanitário seria, afinal, a total implementação da Política Nacional de Saneamento Básico. A Lei de Saneamento Básico, e mais uma vez aqui tocando, talvez esteja sendo cansativa, né, em falar várias vezes de educação ambiental, é porque todas as normas têm determinado esse objetivo. A própria Lei de Saneamento Básico é uma delas, né, no seu inciso 12, está lá claramente, promover educação ambiental destinada à economia de água pelos usuários, né? Então, já caminhando aqui para o final, para não ser muito cansativo, já estou, acho que, terminando o meu tempo, os municípios que são autoridade para estabelecerem os planos de atuação não fizeram, né? E não foram cobrados, não foram punidos também. Pouco se sabe, todos os colegas, se quiserem pesquisar, quantas ações civis públicas para o cumprimento destas duas importantes normas existem, né? Pouquíssimas. Ou seja, nós não tivemos uma atuação efetiva também daquele que tem o dever de fiscalizar sobre essas questões. É preciso mudar a cultura, né? As pessoas não fazem a ligação do ato de consumir com o ato de descartar. Estamos muito atrasados nisso. Então, é muito grave do ponto ambiental, de saúde e econômico, né? Um cidadão, ele não quer ver o saco de lixo na sua porta, mas ele também não quer saber para onde ele vai, né? Por fim, eu quero destacar e aproveitar este importante evento tão representativo para tratar do veto do novo marco legal através do presidente da República, o seu artigo 16. Né?
Atualmente, como que funciona? As cidades firmam acordos diretamente com empresas estaduais e municipais de água e esgoto, é o chamado contrato de programa, que contém regras de prestação e tarifação, mas permite que as estatais assumam os serviços sem concorrência, né? O novo marco regulatório extingue esse modelo, transformando em contrato de concessão, ou seja, com a concorrência de empresas privadas em condições de igualdade com estatais, né? Um dos trechos vetados permitia a renovação desses contratos de programa sem licitação até 31 de março de 22, com um prazo máximo de vigência de 30 anos, né? Então, a iniciativa prevista no artigo 16 foi fruto de acordo entre o Congresso e governadores, mas o governo alegou que tal prazo é demasiado e acaba postergando soluções importantes para o setor. Então, algumas instituições da qual faço parte, estamos enviando, encaminhando apoio a esse veto, né, que vai contra toda a sociedade brasileira. Quem não fez em 10 anos não pode ter ainda prorrogado para não fazer por mais 30 anos. Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos, agradecendo a confiança e a minha presidente por permitir esta exposição na Semana Jurídica, nossa subseção. Muito obrigada. Travou? Não, acabou. Gratidão à doutora Rosa. Passamos a palavra à doutora Andréa Tartucci, presidente da OAB Subseção de Santo André. Pronto, ativando, né? Essa parte tecnológica, de vez em quando, nos perdemos, né? Algumas considerações, acredito que o Dr. Caio está aqui conosco. Dr. Caio está aqui conosco? Estou sim, presidente. Vou fazer umas breves considerações, Dr. Caio, e eu gostaria que o senhor fizesse o encerramento, que é uma honra nós estarmos aqui com o senhor e com o Dr. Davanzo. Bom, doutora Rosa Ramos, parabéns pela excelente palestra. Realmente nós estamos mais do que em épocas, né, do que época e atrasado, de falarmos e debatermos sobre tão importante tema que são políticas públicas em relação aos sólidos e os dejetos, que nem a doutora colocou. A palestra foi elucidativa, foi esclarecedora e assim tem sido como as outras que têm promovido na Jornada Semanal de Educação Ambiental. Então, eu gostaria de registrar para todos aqui que estão presentes desse trabalho que a doutora Rosa Ramos tem feito à frente da sua comissão, também outros órgãos e entidades que ela faz parte, mas em especial a OAB de Santo André, que é essa jornada semanal que é onde é realizado os debates e feito, de certa forma, um papel extremamente importante para o que nós estamos a buscar com essa palestra, que é justamente a educação ambiental. Então, eu já deixo aqui o meu convite, meu agradecimento, o orgulho que não só a OAB de Santo André, a Advocacia de Diretoria sente em relação à vossa comissão, e convidá-los a todos para que todas as sextas-feiras, inclusive a de hoje, façam parte desses importantes debates realizados. E hoje nós teremos esse debate com a doutora Rosa Ramos, professor Antônio Mauro Saraiva, engenheiro, advogado Antônio Pinheiro Pedro e o engenheiro Casimiro Tércio Carvalho. 3 personalidades especialistas no tema, assim como a doutora Rosa Ramos, que semanalmente, com outros convidados também, tem realizado os debates. Então fica aí o meu registro, né, dessa jornada, desse trabalho que é feito e realizado semanalmente. Agradecer a presença de todos
que estiveram a nos prestigiar, a ouvir a palestra das autoridades aqui presentes. Mais uma vez agradecer a presença do Dr. Caio, do Dr. Davanzo, nossos líderes da advocacia. E o que eu não mencionei no início, na abertura, e eu acho importante destacar, me permitam, meus amigos, é falar do Dr. Davanzo, que é o nosso representante da região do ABCDMR, nosso primeiro representante da região. Então, o trabalho que ele tem feito frente à CAASP dignifica a região do ABCDMR, dignifica as subseções do ABCDMR. Então, minha gratidão, doutor Davanzo, pelo seu apoio de sempre, por estar aqui conosco hoje, nesse momento, né, de praticamente o encerramento da nossa Semana Jurídica, e dizer que Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, tem muito orgulho de ter você frente à CAASP. E estar sempre fazendo um trabalho junto com o Dr. Caio, mostrando a união e a parceria que tem frente à nossa seccional paulista. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos, e eu vou passar as honras para o encerramento do nosso webinar, nosso 5º dia de Semana Jurídica, para o nosso presidente da seccional, Dr. Caio Augusto. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente Andréa Tartucci, pela honra que me é concedida, mercê do carinho com que a amiga tem tratado todo o nosso sistema OAB-CAASP. E quero destacar que a honra e a alegria de estarmos juntos novamente tem sido muito contagiante em todas as ocasiões que nos é dada a oportunidade de compartilharmos espaços, diálogos e conhecimento, como hoje estamos a fazer, tendo tido todos nós a oportunidade de ouvir a querida Rosa Ramos, nossa ex-conselheira seccional, mas sempre conselheira, e que hoje está a emprestar a sua qualidade à Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da nossa querida subseção de Santo André. Quero, com a sua licença, presidente Andréa Tartucci, fazer um destaque e um cumprimento especial a todos os gestores que nos acompanham nessa ocasião. Inicio fazendo um cumprimento aos nossos queridos conselheiros seccionais, a querida Marie Claire, nossa conselheira ligada que está à subseção de Santo André. Também cumprimento o nosso sempre presidente, hoje conselheiro, Roberto Gonçalves, e de igual maneira Marcos Cabelo, nosso conselheiro seccional, os 3 ligados à subseção de Santo André, e também estendo os cumprimentos a todos os demais conselheiros do grande ABCDMRR, na figura deste grande amigo que é o querido conselheiro Rubens Rocha Pires, que tem feito um trabalho de absoluta qualidade e agregação de valores. E quero também, com a sua licença, presidente Tartucci, fazer um destaque ao trabalho desenvolvido pelo querido Antônio Carlos Cristiano, nosso presidente do Conselho Regional de Prerrogativas, que também tem realizado um trabalho de suporte fundamental a esta atividade da advocacia, que é o zelo para o respeito às nossas prerrogativas profissionais. E destacar a liderança importante que a presidente Andréa Tartucci tem feito à frente desta subseção, que é a querida subseção de Santo André, estendendo os cumprimentos aos seus diretores que nos acompanham nesta ocasião. Quero cumprimentar a querida Rosana, nossa secretária-geral, cumprimentar também, vejo conosco o Marcelo, que está a responder pela tesouraria, né, mercê da licença que foi levada adiante, mas está com muito brilhantismo nos ajudando a administrar esta importante subseção sob a liderança da presidente Andréa Tartucci. Cumprimentar também a Priscila,
nossa diretora de comissões desta importante subseção do Estado de São Paulo, e dizer, Andréia, que é uma alegria e uma satisfação diária podermos assistir esta união que tem envolvido a todos os gestores do grande ABCD-MRR. Vejo conosco hoje a presença do João Paulo, nosso presidente de São Caetano do Sul, e também a presença do Fernando Duque Rosa, nosso presidente da subseção de Diadema. Vocês têm feito a diferença, né? Costumamos dizer que não existe o que não aconteça no ambiente das subseções. Tudo acontece todos os dias no ambiente das subseções. Por isso, o nosso compromisso, o compromisso da OAB São Paulo e da CAASP, que hoje é presidida por este amigo, por esta liderança da advocacia que sempre traz força, entusiasmo, é uma pessoa que é pautada no trabalho e na construção, que é o querido Luiz Ricardo Vasques Davanzo. E por isso é que a nossa gestão tem procurado fortalecer e empoderar o trabalho das subseções. Porque se as subseções tiverem adequadas condições de trabalho, nós não temos dúvida que a advocacia estará bem servida e a advocacia poderá dar sequência no seu trabalho. Por isso, em seu nome, presidente Andréa Tartucci, quero agradecer a todos os gestores das nossas 243 subseções, agradecendo a amiga por, nesse mês de agosto, ter proporcionado, nesta semana jurídica, esse compartilhamento do conhecimento com toda a advocacia. Insistimos sempre que o verdadeiro patrimônio que nos pertence é o nosso conhecimento. O patrimônio material entra e sai da nossa vida ao sabor dos acertos e desacertos que cometemos. Mas se há algo que nos acompanhará até o fim dos nossos dias, é aquilo que aprendemos, é aquilo que conhecemos. E esta oportunidade que a subseção de São Caetano, que a subseção de Santo André, e juntamente com todas as subseções do ABCD-MRR, subseção de São Caetano pelo João Paulo, a de Diadema pelo Fernando Duque Rosa, nos deram nestas semanas jurídicas que se desenvolveram, são oportunidades que nós temos que agradecer sempre. Parabéns a Rosa Ramos pela palestra que nos presenteou nesta ocasião. Parabéns a Priscila pela organização das comissões. Parabéns à presidente Andréa Tartucci por tudo que tem feito em favor da querida subseção de Santo André e também pela advocacia de todo o país. Um grande abraço a todos, um beijo nos seus corações, com o compromisso de que o sistema OAB-CAASP sempre estará à disposição de toda a advocacia do Estado de São Paulo. Viva nesse mês de agosto a advocacia paulista, viva a OAB São Paulo, viva a CAASP, viva o querido presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo, viva a subseção de Santo André, viva a presidente Andréa Tartucci. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Gratidão ao Dr. Caio. E assim, encerramos o nosso webinar. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima tarde. Obrigado pela oportunidade, presidente Andréa. Obrigado, meus amigos, por termos podido estar juntos. Obrigada, Caio, obrigada mesmo. Eu sei da correria, falei com o Davanzo, né? Vocês são incansáveis. Chegam a realizar 10 eventos, ainda que virtuais, às vezes eu acho mais cansativos do que os presenciais. E aí nós temos a condição de abraçar, rever os amigos. Mas muito obrigada pela sua participação e presença de hoje.
Foi realmente muito significativo. Tá? Muito Obrigado, sucesso, minha muita amiga. saúde para todos nós. A todos nós. Até logo. Um Muito beijo a bom. todos. Até logo, Beijo. Rosa, logo. Cristiano, Parabéns, Marcelo, Rosa. Davanzo, Parabéns, Rosa. Marie-Claire, Priscila. Até logo, Fernando, João. Thaisa, obrigado. Até logo. Marie-Claire. Parabéns, Rosa. O João tá aí. Oi, Marie-Claire. Não tinha te visto antes. Bom te ver. Ainda está sendo transmitido? Obrigada, Marie. Até logo. Um beijo a todos, Até logo. meus amigos. Beijo a Fiquem com todos. Deus. Uma honra. Tchau, tchau. Uma honra. Então, declaramos encerrados os trabalhos dessa manhã da Semana Jurídica da OAB de Santo André. Forte abraço a todos e muita saúde, principalmente. Um beijo.